Ó, a prof quer falar um pouquinho para vocês sobre, então, nossa unidade 5, que são as ideias iluministas na América. O que a gente tem que entender? Primeiro, lembrar do iluminismo, que a gente estudou bimestre passado, certo? Iluminismo, movimento intelectual do século XVIII da Europa. Esse movimento questionava tudo que era estabelecido na Europa. Ele questionava o mercantilismo, falava e defendia o liberalismo, questionava o poder centralizado na mão do rei e defendia os três poderes. Lembra lá do Montesquieu, o poder executivo, legislativo e judiciário. Discutia também que o poder não deveria estar centralizado na mão do rei, que o poder estava na mão do povo. Lembra do Rousseau? O poder emana, o poder vem do povo. Falava da liberdade religiosa, de maior liberdade religiosa, menos intervenção do Estado na economia, ou seja, queria mudar a estrutura de uma época, a forma de pensar, a forma política, social e econômica. Esse movimento tem como ideais muito fortes a ideia de liberdade, propriedade privada, né? Igualdade e fraternidade, que vai embasar a Revolução Francesa. Então, a base da Revolução Francesa é o movimento iluminista. Pois bem, como que o iluminismo lá da Europa chega ao Brasil? Como que essas ideias chegam ao Brasil hoje? Que a gente liga a TV ou coloca na internet e tem ao vivo o que está acontecendo no mundo e consegue acompanhar de forma simultânea. As coisas, nessa época que a gente está falando, do século XVIII, século XIX, as coisas demoravam muito para chegar, atravessar um oceano de um lugar para o outro, essas ideias se transmutarem, chegarem a outro país. Não era com a facilidade que nós temos hoje, com a globalização e com os meios de comunicação. Bem, no Brasil, universidades. Então, para os filhos dos fazendeiros conseguirem estudar, eles tinham que ir para a Europa. Então, ó, presta bem atenção. Filho de fazendeiro. Então, é uma elite, certo? É uma elite. Então, os filhos dos fazendeiros iam para a Europa. Pô, se eu estou falando que é o filho do fazendeiro no Brasil, se eu estou falando do século XVIII no Brasil, nós temos escravidão no Brasil. Nós temos grandes latifúndios no Brasil. Nós temos a cana-de-açúcar, o café começando a ser organizado, mas mais o açúcar ainda, tá? Mão de obra açucareira e depois o café. Ou seja, os filhos desses europeus, eles vão para a Europa e eles têm um contato com essas ideias de igualdade, de liberdade, de fraternidade, que deve ter igualdade civil. E quando eles voltam para o Brasil, gente, nada do que ele ouviu na Europa está acontecendo no Brasil. Porque o Brasil é um país escravocrata, o Brasil é um país extremamente desigual, e esses filhos desses fazendeiros vêm para o Brasil e querem aplicar as ideias iluministas aqui. Pensa os pais que são os fazendeiros. Então, vai ter um enfrentamento muito grande. É uma nova geração que está se formando no nosso país, e é uma geração que vai se formar na Europa, porque não tem universidade aqui, e na Europa eles vão ter contato com esses ideais. E quando eles chegam aqui novamente no Brasil, depois de ter estudado 4, 5, 6 anos na Europa, eles querem aplicar essas ideias aqui no Brasil. E aí vai ter um enfrentamento, tipo, não vai ser lindo e maravilhoso. Ai, que legal essas ideias, né, filho? Então, nós vamos pegar nossos escravos e vamos dar carta de alforria para todo mundo, para ter igualdade. O pai, o dono da fazenda, não vai fazer isso. Então, muitos filhos de fazendeiros, quando estudam na Europa, retornam, são abolicionistas, vão se tornar abolicionistas, vão lutar pelo fim da escravidão no Brasil. Então, como que as ideias iluministas saem da Europa e chegam ao Brasil? Através dos filhos dos fazendeiros.
Esses filhos vão estudar na Europa e trazem consigo essas ideias. Trazem os livros, gente. Esses livros vão chegar no Brasil e as pessoas vão começar a ler esses livros, vão começar a estudar e vão querer que algumas mudanças comecem a acontecer em nosso país. Fora, gente, tem uma coisa que vocês têm que entender. Presta atenção. Se eu estou falando do século XVIII, o Brasil ainda não se tornou independente. Se ele não é independente, quem é a metrópole? Portugal. Quem é que lucra? Portugal. Quem é que recebe? Tudo Portugal. Aí eles descobrem o ouro no Brasil. Para onde vai? Portugal. Então, os fazendeiros aqui no Brasil, eles também estão descontentes com quem? Com Portugal, gente? Eles não querem, eles querem se livrar de Portugal. Então, os fazendeiros não querem uma mudança social, eles não querem acabar com a escravidão, mas eles querem se livrar de alguém. Eles querem se livrar de Portugal. Então, olha só, ideias iluministas na América. Essas ideias, elas vão ser importantes porque vai começar a fomentar aqui no Brasil movimentos para se livrar de Portugal no século XVIII. Só que o Brasil só consegue fazer isso um século depois. Quando que é a independência do Brasil? Quem é que lembra? Quando que é a independência do Brasil? O ano? Quem é que lembra o ano da independência do Brasil? 1822. Muito bem, Maria. Corações. Eu ia falar 1532, só que 1532 é colonizado. É século o quê? 19. Século 19, o Brasil consegue se tornar independente. O Gabriel. Certo? Gabriel. Mas, ó, presta atenção. Muta o microfone, hein? Mas, antes disso, certo? No século XVIII, já houve movimentos no Brasil, como a Inconfidência, que é um movimento lá de Tiradentes, tá? Já havia movimentos no Brasil, e no século XVIII, o Brasil se tornar um país independente. Por quê? Porque as ideias iluministas já estavam, e eles já queriam mudanças. Gente, volto a dizer, essas mudanças não eram para a maioria da população. Então, os fazendeiros querem mudanças? Querem. Eles querem se livrar de Portugal. Eles querem acabar com a escravidão? Não. Querem acabar com a ideia de desigualdade social? Também não. Então, havia movimentos populares, havia movimentos abolicionistas para acabar com a escravidão. Havia movimentos dos fazendeiros para se livrar de Portugal. E as ideias iluministas estavam fervilhando. Ideia de igualdade, de fraternidade, de liberdade. Então, o que os fazendeiros fazem? Pegam as ideias de liberdade para se livrar de Portugal. O que os abolicionistas fazem? Pegam as ideias de liberdade para falar da importância para acabar com a escravidão. Então, as ideias são utilizadas de formas diferentes. Então, essa ideia da iluminista na América, ela é usada por classes diferentes que têm objetivos diferentes. Então, o iluminismo é utilizado por parte da classe mais favorecida para conseguir se livrar de Portugal. Porque os Estados Unidos, em 1776, se livra da Inglaterra, gente. Então, o que o Brasil pensa? Se os Estados Unidos conseguiram se livrar dos ingleses, nós também vamos nos livrar de Portugal. Então, a independência dos Estados Unidos é importante porque ela incentiva movimentos aqui no Brasil para também lutar pela independência. As ideias iluministas, quando chegam para as pessoas que são abolicionistas, elas vão defender o quê? A ideia de liberdade. Liberdade para quem? Para essa população que é cativa, que é escrava. Então, as ideias iluministas no Brasil, através dos filhos dos fazendeiros que vão estudar na Europa e trazem essas ideias e trazem esses livros, as pessoas têm acesso a tudo isso e começam a usar essas ideias para o bem que elas querem. Os abolicionistas para a liberdade, os fazendeiros para se livrar de Portugal. E essas ideias estão fervilhando em nosso país.
Certo? Até aqui entenderam, gente? Pessoal, Sim. entenderam? Ó, seguinte, o que eu quero que vocês façam para entender de forma melhor? Vai ter 2 movimentos, certo? Lá na apostila, que é a conjuração mineira e a conjuração baiana. Tá ali na apostila, na unidade. Ó, Baiano. A apostila se inspirou em ti, Baiana. Ó, conjuração mineira e conjuração baiana, certo? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão... seguinte, lá no CA, eu acho que está bem legal no CA, dá para vocês entenderem, certo? Tem lá a conjuração mineira no CA e tem conjuração baiana, certo? Eu quero que vocês deem uma lida na conjuração mineira e na conjuração baiana, que a gente possa discutir as duas. São 2 movimentos... Oi? São 2 movimentos que acontecem, tá? Minas Gerais e Bahia, né, gente? Salvador, Bahia. E 1789 é a conjuração mineira, 1798 é a conjuração baiana. Eu quero que vocês deem uma olhada nas duas, para a gente poder compará-las. Qual era o objetivo de uma e qual era o objetivo de outra. Prestem atenção que na conjuração mineira, tá? Não é o mesmo ano da Revolução Francesa. Então, enquanto está acontecendo todas as mudanças, aqui no Brasil também está acontecendo um movimento, que é a conjuração mineira. E esse movimento tem uma liderança que ficou marcada historicamente, que é a figura de Tiradentes. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão identificar as diferenças, presta atenção, identificar as diferenças e as semelhanças da conjuração mineira e da conjuração baiana, no caderno. Diferenças e semelhanças. Depois disso feito, você vai pesquisar uma biografia do Tiradentes. Pesquise uma biografia. Eu quero imprimir, eu imprimo. Quero copiar o que é importante. Não importa. O importante é vocês lerem a biografia dele, que nós vamos falar dele na próxima aula, certo? Da figura de Tiradentes, que é uma figura controversa, que é uma figura que acabou se tornando aí, tornou um feriado nacional, que é o feriado de Tiradentes, né? Mas eu acho que é bem interessante a história dele. Então, é o seguinte, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver as semelhanças e diferenças da conjuração mineira e da conjuração baiana e uma biografia, uma pesquisa sobre essa figura histórica que é o Tiradentes. Certo, gente? Na próxima aula, vamos falar de conjuração mineira, conjuração baiana e o Tiradentes aí também. Vamos falar dele. Mas eu quero ouvir um pouquinho de vocês. O que vocês pesquisaram sobre ele? Quais são as informações que vocês conseguiram encontrar sobre essa figura que é bem interessante na história, a gente falar um pouquinho sobre ele, tá? E sobre a história dele e até essas controvérsias aí. Tem que defendem, outros que não. Tem historiadores que dizem que o Tiradentes foi abolicionista, outros historiadores dizem que ele não defendia a abolição da escravatura. O porquê que ele foi morto, né, gente? Ele foi morto, esquartejado, parte do corpo dele foi exposto na rua, né? Eles colocaram nas ruas, assim, de Minas, partes do corpo dele, para servir de exemplo. Ou se fizerem igual a ele, vão morrer da mesma maneira e vão ter o corpo esquartejado. Então, por que ele foi o único que foi morto? Por que ele fazia parte de um grupo? Mas desse grupo, ele foi o único que foi assassinado, que foi esquartejado. O porquê que ele foi assassinado e foi esquartejado? Por que a coroa? Por que mataram Tiradentes e não mataram o restante que estava também, que estava nesse movimento? Então, essas coisas vocês vão dar uma pesquisada aí, curiosidade sobre a figura de Tiradentes para a gente falar na próxima aula. Entenderam? Então, é importante perceber. Iluminismo no século XVIII, um movimento europeu que questionava, tinha como ideais liberdade, igualdade, fraternidade.
Esses ideais influenciaram a França. E esses ideais chegaram no Brasil, porque no Brasil não havia universidade e os filhos dos brasileiros estudavam na Europa. Na Europa fervilhavam essas ideias. Eles ficavam 4, 5, 6 anos na Europa. Quando voltaram para o Brasil continuava da mesma maneira. Mão de obra escrava, fazendeiros no poder, grandes latifúndios, exploração da coroa portuguesa, o Brasil continuava uma colônia. E os filhos dos fazendeiros começaram a questionar tudo isso, porque vieram com essas ideias iluministas e foram interpretadas de várias formas. Os fazendeiros pegaram essas ideias para se livrar de Portugal, porque os Estados Unidos também já tinha feito, já tinha se livrado da Inglaterra. Os abolicionistas pegavam essas ideias para defender o fim da escravidão. E, mediante todas essas ideias, vamos ter 2 movimentos no Brasil: Conjuração Mineira e Conjuração Baiana. E vocês devem fazer uma comparação entre as duas e no caderno colocar as semelhanças e as diferenças. E pesquisar sobre a figura de Tiradentes para a próxima aula. Certo, galerinha? Sim. Certo, beleza? Ok? Entenderam até aqui? Sim. Sim? Sim. Muito bem. Então, é isso. Mãozinhas de sinais de positivo aí para mim. Então, ó, muito obrigada por ficar comigo. Muito obrigada por não me abandonarem, por não me jogarem para as traças e ficarem comigo até o final, né? nessas duas reuniões, certo? E próxima aula, então, a prof já deixou atividade para a gente poder conversar sobre isso, que eu acho que vai ser bem legal. Tá? Procurem curiosidades, coisas diferentes aí, para a gente poder conversar, que vai ser bacana. Certo? Para vocês falarem um pouco também e não ficar só um monólogo da prof. Né? Certo, galerinha? Então, ó, beijo. Fiquem bem. Tchau, prof. Tchau. Até a Tchau, próxima prof. aula. Tchau, prof.